A matemática das pensões está colapsando no mundo desenvolvido. Na década de 50, havia 16 trabalhadores para cada aposentado nos Estados Unidos. Hoje, há menos de 3. Eles ainda vão bem. No Japão, a população ativa caiu 14 milhões desde 1995. Na França, os gastos com pensões já representam 14% do PIB, uma das maiores proporções globais. Esses sistemas foram criados para uma época em que as pessoas tinham mais filhos e passavam menos anos na aposentadoria. Mas esse mundo já não existe mais. A expectativa de vida global aumentou em 30 anos. As taxas de natalidade despencaram e os números simplesmente não fecham. Até 2050, uma em cada 6 pessoas na Terra terá mais de 65 anos, contra uma em cada 11 atualmente. As taxas de fertilidade caíram abaixo do nível de reposição em quase todos os países desenvolvidos. Isso significa menos pessoas na força de trabalho e menos contribuintes sustentando os outros que estão aposentados. Mesmo assim, quase nenhum governo quer agir, pois resolver isso exige pedir que as pessoas trabalhem mais, paguem mais ou recebam menos. E nenhuma dessas opções ganha eleições. Já está acontecendo. Esse dilema desestabiliza grandes economias globais e, pelos números, tende a piorar. É possível resolver o problema das aposentadorias? O que ocorre se não resolvermos? E por fim, existe algum país que realmente esteja avançando nessa questão? Aposentadorias foram grandes promessas econômicas do século XX. Você trabalha agora, contribui para o sistema, e depois se aposenta e a sociedade cuida de você. Esse acordo só funciona se a matemática fechar, mas isso ocorre cada vez menos. A maioria dos sistemas de pensão no mundo segue o modelo de repartição simples. O dinheiro que você paga hoje não é guardado para você, mas destinado aos aposentados atuais. Quando for sua vez, a próxima geração financiará sua aposentadoria. Esse sistema funcionou bem após a Segunda Guerra Mundial, pois as economias cresciam, as taxas de natalidade eram altas e havia muitos trabalhadores para cada aposentado. Em 1950, os Estados Unidos tinham mais de 5 vezes mais trabalhadores por aposentado do que hoje. E isso significava uma base enorme de contribuintes, sustentando um número relativamente pequeno de pessoas recebendo benefícios. Atualmente, essa proporção diminuiu de 16 para apenas 2,7 trabalhadores por aposentado. E lembre-se, isso também inclui o aumento de mulheres entrando no mercado de trabalho. Então, a mudança é ainda mais drástica do que os números por si só sugerem. Até 2035, espera-se que caia ainda mais, para 2,3. Estamos vendo essa tendência em todo lugar. Em toda a Europa, Japão e Coreia do Sul, as proporções são ainda piores. Alguns já estão se aproximando de apenas 2 trabalhadores para cada aposentado. Os economistas chamam isso de crise da razão de dependência. Poucas pessoas trabalhando para sustentar muitas pessoas que não trabalham, e as consequências são enormes. Nos Estados Unidos da América, o maior risco é a insolvência, ou seja, o sistema não conseguir pagar os aposentados. Os Estados Unidos têm o maior sistema de previdência do mundo, atendendo a mais de 73 milhões de pessoas. É financiado por um imposto de 12,4% sobre a folha, dividido entre empregados e empregadores, equilibrando o sistema. Enquanto houver pessoas suficientes contribuindo, sempre deve haver dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Mas agora, esse equilíbrio está começando a se desestabilizar. Até 2035, é previsto que os fundos da Previdência Social ficarão sem reservas. Depois, os impostos sobre a folha cobrirão só 83% dos benefícios prometidos, abaixo da cobertura quase total das décadas passadas. Se nada mudar, aposentados podem ter corte de 17% na renda. Para o aposentado americano médio, $1.900 mensais, perder 300 faz falta. Isso sem considerar a inflação. Mesmo que os benefícios permaneçam os mesmos no papel, os preços em alta já estão corroendo o que esses dólares realmente podem comprar. Ou seja, cada cheque da Previdência Social vale menos em termos reais a cada ano. E isso é só no nível federal. Fundos de pensão estaduais enfrentam problemas. Em 2022, o déficit das pensões era de 1,027 trilhão de dólares. Illinois, Nova Jersey e Kentucky têm planos de pensão públicos com menos de 60% dos ativos necessários para futuros aposentados. Esse déficit equivale a cerca de 7% da renda de aposentadoria antecipada desses estados.
Se os Estados Unidos da América enfrentam falta de dinheiro, o Japão enfrenta falta de pessoas. Com uma idade média de quase 50 anos, o Japão tem a terceira população mais velha do mundo, atrás apenas de Mônaco e Saint-Pierre. Até 2050, cerca de 40% dos japoneses terão mais de 65 anos, e desde 1995, a população ativa caiu 13 milhões. Agora, os gastos com pensões representam mais de 9% do PIB do Japão. Além de muitas pessoas se aposentando, o Japão também carrega uma geração perdida, que desde o início nunca teve uma chance justa de economizar para a aposentadoria. Após o estouro da bolha econômica no Japão nos anos 90, empresas congelaram contratações e cortaram salários. Milhões de jovens formados foram excluídos das carreiras corporativas tradicionais no Japão e tiveram que aceitar empregos temporários ou de meio período. O país chama essa fase de a Era do Gelo do Emprego. Nesse período, os funcionários não tinham benefícios, segurança no emprego e nem acesso ao principal sistema de previdência. 30 anos depois, essa geração chega aos 40 e 50 anos com poucas economias, contribuições previdenciárias irregulares e sem rede de segurança estável. Economistas alertaram que, ao atingir a aposentadoria, o Japão pode enfrentar uma crise com milhões de idosos sem quase nenhuma renda. Essa é uma visão preocupante para um país já sobrecarregado. O governo gasta mais do que nunca com aposentadorias e saúde, cerca de 20% da economia do Japão. O governo precisou se endividar, elevando a dívida pública para mais de 250% do PIB, a maior dívida do mundo desenvolvido. A França lida com pressão fiscal devido ao impacto das aposentadorias no orçamento, não por insolvência. A França gasta cerca de 14% do PIB com aposentadorias, uma das maiores taxas do mundo. Isso significa que cada euro gasto para manter o sistema de aposentadorias funcionando é um que não pode ser destinado a hospitais, infraestrutura, energia, defesa ou para equilibrar o orçamento nacional. Já a China, ao contrário do Japão ou França, tem sistema de aposentadoria recente, mas que envelhece rapidamente. A política do filho único deixou a China com poucos jovens trabalhadores e uma população idosa em rápido crescimento. Em 2050, cerca de 366 milhões de chineses terão mais de 65 anos, superando a população atual inteira dos Estados Unidos da América. Segundo o governo, o Fundo Nacional de Pensão da China pode acabar no início dos anos 2030. Este é um grande desafio para um país cujo povo se acostumou a padrões de vida que melhoram rapidamente. Diferente das economias avançadas, a China não teve décadas prósperas para formar uma poupança privada. Então, milhões de aposentados vão depender fortemente de um sistema que pode não estar lá quando eles mais precisarem. No geral, o cenário global parece sombrio. O Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 faltará 400 trilhões de dólares entre o necessário para a aposentadoria e o que foi poupado. Isso equivale a quase 4 vezes a economia global atual. Se o problema das aposentadorias é tão claro, o que os governos estão fazendo? Por enquanto, pouco. Soluções trazem dor imediata, e políticos não ganham por resolver questões de longo prazo. Até líderes que quase nunca concordam tomam a mesma postura. Donald Trump afirmou isso no início do ano. A Previdência Social só será alterada em caso de fraude. Será fortalecida. Biden prometeu o mesmo. Se tentarem cortar a Previdência Social, o Medicare ou aumentar a idade de aposentadoria, eu vou impedir. Ajustar aposentadorias exige que as pessoas trabalhem mais, paguem mais ou recebam menos, e nenhuma dessas opções é popular em eleições. Nas democracias, líderes pensam em ciclos curtos, enquanto sistemas de aposentadoria são promessas de longo prazo. Esse descompasso entre o tempo político e o tempo demográfico é o motivo pelo qual todos continuam empurrando o problema com a barriga. Veja uma solução simples: elevar a idade de aposentadoria. Faz sentido. Com maior longevidade, trabalhar mais anos ajudaria a equilibrar o sistema. Mas vamos pegar a França como exemplo. Quando o governo aumentou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos em 2023, milhões de pessoas foram às ruas. Lixo acumulou em Paris, greves paralisaram trens e escolas, e a aprovação de Macron caiu. Embora a França gaste mais do PIB com aposentadorias do que outros países, eleitores viram a reforma como traição a um direito arduamente conquistado. Aumentar a idade de aposentadoria é um desafio. Então, a alternativa é cortar benefícios. Isso funciona em teoria. Se não há dinheiro o suficiente, você reduz os pagamentos.
Mas, na prática, isso gera o risco de empurrar milhões de idosos para a pobreza. Na França, quase um quarto dos aposentados já depende da aposentadoria como a única fonte de renda. No Japão, 1 em cada 5 idosos vive em pobreza relativa. Mesmo cortes modestos geram o risco de empurrar centenas de milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza. A inflação piora a situação, diminuindo o valor real dos pagamentos a cada ano. E ainda há outra camada nesse dilema. Os eleitores mais velhos são os que mais provavelmente comparecem às urnas. Eles também são os que mais têm a perder com as reformas da Previdência. Políticos preferem manter benefícios, mesmo que isso cause rombo no orçamento. Se os governos não cortam gastos, aumentam a arrecadação, geralmente cobrando mais dos trabalhadores jovens. Aumentar impostos sobre a folha afeta grupos já pressionados por moradia, dívidas estudantis e inflação. Em lugares como o Reino Unido e o Japão, as gerações mais jovens duvidam cada vez mais que um dia verão os benefícios pelos quais estão pagando. Se os impostos aumentarem muito, jovens trabalhadores móveis podem sair em busca de oportunidades em países com menos encargos. Mas existe a quarta opção, a privatização. Sistemas privatizados transferem a responsabilidade do governo ao indivíduo e reduzem a pressão nas finanças públicas. O Chile tentou isso em 1981. O país trocou a previdência estatal por contas privadas geridas por empresas de investimento, o que inicialmente parecia um sucesso. O modelo recebeu elogios internacionais e inspirou reformas previdenciárias na América Latina e Europa Oriental. Com o tempo, surgiram falhas. Muitos trabalhadores não conseguiam contribuir e as quedas do mercado reduziram os rendimentos. As aposentadorias ficaram bem menores que o prometido, levando o povo chileno a protestar e pedir reformas. O governo chileno precisou intervir de novo e assegurar pagamentos mínimos, praticamente reestatizando o sistema antes privatizado. Alguns países seguiram um caminho diferente, com sistemas autofinanciados que incentivam as pessoas a economizar por meio de benefícios fiscais. Na Austrália, o sistema de aposentadoria chamado Super é um dos mais conhecidos. É basicamente um plano obrigatório de poupança para a aposentadoria incorporado ao ambiente de trabalho. Os empregadores são obrigados a contribuir com uma porcentagem da renda do funcionário em uma conta pessoal, que os trabalhadores podem acessar quando se aposentam. Funcionários podem fazer contribuições voluntárias, ambas com benefícios fiscais, para estimular a poupança. Com o tempo, essas contribuições são investidas em ações, títulos e imóveis, transformando-se em uma grande reserva financeira que complementa ou até mesmo substitui totalmente as pensões do governo. O sistema funciona há mais de 30 anos e fez da Austrália um dos maiores detentores de ativos de aposentadoria do mundo. Mais de 4 trilhões de dólares, valor superior ao PIB anual da Austrália. O modelo reduz a pressão sobre orçamentos de pensão pública ao transferir a responsabilidade a indivíduos e empregadores. Mas isso traz grandes concessões. Os generosos incentivos fiscais, criados para recompensar as pessoas por economizarem, custam caro ao governo. Cerca de 1,9% do PIB é perdido em receita anualmente. Esse é um dinheiro que poderia ser gasto em saúde, educação ou infraestrutura. A Previdência Complementar reduz o peso das aposentadorias a longo prazo, mas também diminui os recursos disponíveis para o governo administrar outras áreas. Não é perfeito em termos de igualdade. Os australianos mais ricos se beneficiam mais, pois podem contribuir mais e usar melhor as isenções fiscais. Trabalhadores de baixa renda, que ganham pouco com a redução de impostos, continuam dependentes do sistema público de aposentadoria que a política queria aliviar. Então, sim, funciona, mas principalmente para aqueles que já estão em uma boa situação. No final das contas, todas as escolhas se resumem ao mesmo paradoxo político. Todos concordam que a reforma da Previdência é necessária, mas ninguém quer ser o responsável a fazê-la. O problema é que, quanto mais os governos adiam, mais drásticas serão as soluções futuras. Então, alguém está realmente fazendo algo a respeito? Alguns países estão. Na Dinamarca, a aposentadoria varia conforme a expectativa de vida. Não tem idade fixa. Com o aumento da longevidade, a idade para receber benefícios também sobe automaticamente. Não há grandes discussões nacionais nem reformas impactantes, apenas ajustes previsíveis que mantêm o equilíbrio. Quando a lei saiu em 2006, a idade oficial de aposentadoria era de 65. Até 2030, ela chegará a 68 e pode alcançar 70 no início da década de 2040, se a expectativa de vida seguir crescendo.
Isso dá décadas para as pessoas se planejarem e mantém o sistema solvente, sem surpresas. A Alemanha e os Países Baixos seguiram caminhos semelhantes. Ambos os países relacionaram a aposentadoria à expectativa de vida, afirmando que, ao vivermos mais, trabalharemos por mais tempo. Na Alemanha, a aposentadoria é aos 66 anos e será aos 67 em 2031. Nos Países Baixos, a idade é de 67 anos e ajustada conforme a expectativa de vida. Em seguida, há a Suécia, considerada por economistas um exemplo de reforma das pensões sem gerar caos político. No início dos anos 90, o sistema de repartição da Suécia colapsava por pressões demográficas semelhantes às atuais. Os legisladores viram duas opções: esperar o sistema implodir ou reconstruí-lo. Optaram pela segunda opção. A Suécia trocou os benefícios fixos por um regime de contribuição definida nacional. Os benefícios dos trabalhadores dependem do que contribuíram e se ajustam automaticamente se a economia piorar ou as pessoas viverem mais, corrigindo o sistema ao longo do tempo. Quando ocorreu a crise financeira global em 2008, os benefícios caíram cerca de 4%. Não foi o ideal, mas o sistema se manteve solvente e com regras transparentes não houve tumultos, protestos ou pânico. Outros países estão experimentando soluções mais direcionadas. Uma opção é avaliar a renda, reduzindo ou cortando as aposentadorias dos mais ricos. É controverso, claro, porque desafia a ideia de que todos recebem de volta o que contribuíram. Mas quando o orçamento está apertado, pode fazer sentido direcionar maior apoio para quem realmente depende dele. Austrália e Canadá usam algum tipo de avaliação de renda. Na Austrália, aposentados com rendas altas ou grandes saldos da superannuation perdem parte de sua aposentadoria pública quando ultrapassam um determinado limite. No Canadá, o suplemento de renda garantida complementa aposentadorias de idosos de baixa renda, sendo reduzido conforme a renda aumenta. Na Nova Zelândia, todos com mais de 65 anos recebem uma aposentadoria fixa, a superannuation, independentemente da renda. Ela é tributada como renda comum, então aposentados mais ricos devolvem parte com impostos mais altos. É uma forma mais simples e transparente de direcionar o apoio, ao mesmo tempo em que preserva a ideia de que todos contribuem e todos se beneficiam. Não há respostas fáceis, mas existem algumas lições. Países como a Suécia e a Dinamarca mostram que ajustes graduais e automáticos são menos dolorosos do que crises repentinas. As pessoas devem confiar que o sistema permanecerá, que as regras não mudarão repentinamente e que contribuir agora terá valor no futuro. Reformas transparentes, previsíveis e justas ajudam a construir a confiança. Se a economia nos ensina algo, é que quanto mais tempo você ignora um problema, mais catastrófico ele se torna quando finalmente chega. Então, se as aposentadorias realmente são bombas relógio e os governos não conseguem chegar a um acordo sobre como desarmá-las, talvez seja hora de pensar em algo mais radical. Na verdade, já falamos sobre uma dessas ideias. Um plano do bilionário Bill Ackman é dar $1.000 a cada recém-nascido de uma família, garantindo a aposentadoria antes mesmo de começarem a trabalhar. Obviamente, é algo polêmico,